Você encontrou cria nova, você encontrou cria de larva, você encontrou cria madura, a sua colmeia está maravilha, ela está equilibradinha, pronta para poder manter o desenvolvimento dela, e ela vai estar presente na sua colmeia por pelo menos aí 90 dias, é certeza de que ela por nenhuma razão ela vai abandonar a colônia, tá bom? Mas não são só esses 3 pontos, a gente precisa também observar nos favos, quando a gente levanta os favos da colmeia, se eu estou encontrando pólen armazenado nos favos, na forma do pão de abelha. Não esqueçam que a abelha ela coleta o pólen na natureza, traz na corbícula dela, esse pólen chega na colmeia e ela armazena no favo da colmeia. Uma vez que ela armazenou no favo da colmeia, ela armazena na forma de pão de abelha, ou seja, empurrando com a cabeça aquele pólen para dentro do alvéolo, ainda passando a língua dela naquele pólen para poder amaciar aquele pólen, e aí dessa maneira, deixa eu tirar aqui uma formiguinha que está aqui no pescoço, e aí dessa maneira ela vai fazer o armazenamento daquele pão de abelha no favo. Isso é a garantia da presença de proteína na colônia. A gente não pode esquecer que a fonte de proteína, de vitaminas, de sais minerais, de fibras na colônia é o pólen que a abelha busca na flor. Muita gente pensa que a fonte de proteína da abelha é no mel. O mel não é fonte de proteína, meus amigos. O mel, inclusive, é muito pobre em proteína, né? Tem gente, às vezes, que coloca em rotulagem aí que o mel seria rico em proteína. Negativo. O mel ele é muito pobre em proteína, ele é muito rico em carboidratos, tá? Em açúcares simples, principalmente glicose e frutose advindos da flor, né? Que são excelentes, inclusive para a nutrição do organismo. Mas a fonte primária de proteína para a abelha é o pólen, tá? Que ela vai armazenar na forma de pão de abelha. A ausência de pólen na colônia, você levantou os favos e não encontrou pólen na colônia, mesmo que ela tenha cria nova, cria de larva, cria madura, isso é um indicativo que num prazo entre 30 e 60 dias, aquela rainha ela pode paralisar a postura dela e o enxame abandonar a colmeia. Então é muito importante você buscar essa localização do pão de abelhas, essa localização do pólen na colônia. E claro, o mel não é diferente. O mel é o carboidrato, é a fonte de energia da colmeia, aquela energia imediata, que vai dar o desenvolvimento ali, não só para as abelhas nascidas, mas para as larvas em desenvolvimento, né, para as larvas que estão ali crescendo, advindas da cria nova. E a falta também desse néctar, ela é menos impactante que o pólen, inclusive. Tá? Muita gente pensa que o mel ele é essencial na colmeia. Eu falo para vocês o seguinte, meus amigos, nesses 37 anos que a gente já está na apicultura, a gente já vivenciou tanta coisa dentro da cadeia do agronegócio abelhas, e uma coisa que chamou muito a atenção da gente em um apiário nosso que a gente tinha no município de Esmeraldas, no entorno de Belo Horizonte, é que uma feita nós chegamos no apiário no mês de dezembro, janeiro, entre safra, e quando nós chegamos a gente encontrou 6 colmeias, acho que eram 6 ou 8 colmeias do apiário, que tinham abandonado a colmeia totalmente. Só que interessante, largaram o mel na colmeia. Aí a gente até estranhou, pô, mas uma abelha abandonar largando o mel na colmeia, deixando o mel para trás, por incrível que pareça, a abelha realizou isso. Quando a gente foi fazer a revisão nos quadros para ver se tinha alguma coisa diferente, não havia pólen na colônia. Não havia pólen na colônia. Havia mel nos favos, tá? Mas não havia pólen na colônia. Quando a gente foi estudar mais profundamente essa temática, o que a gente viu? Uma colmeia de abelha, ela sobrevive sem mel. Uma colmeia de abelha vive sem mel, mas ela não vive sem pólen. Ela necessita do pólen para as atividades biológicas dela, para a composição da necessidade nutricional dela, mas ela não vive sem o pólen. Então ela vive sem mel, mas não vive sem o pólen. Então pode acontecer de você chegar no apiário, encontrar uma colônia que abandonou a colmeia, né, uma população de abelhas que abandonou aquela caixa, e quando você foi observar tinha mel na caixa. Você, puxa vida, que coisa estranha, a abelha abandonou largando o mel para trás? A abelha abandona largando o mel para trás. Ela tem necessidade do pólen. Quando você for revisar aquela colmeia que abandonou, que você levantar os quadros da caixa, você vai observar que você não vai estar encontrando pólen na colônia. Então é fundamental você encontrar esse pólen e encontrar esse mel. Se você não encontrar pólen na colmeia, pólen, néctar, meu amigo, sua colmeia está numa situação complicadíssima, tá? Isso aí, estourando em 30 dias, a sua abelha vai abandonar.